Bem-vindo à volta do Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto. Estamos aqui recomeçando em 2023 a temporada do Café com AP, dando continuidade à temporada Jesus. Então você que está chegando, essa é uma live devocional para uma vida plena. E nós estamos falando desde o ano passado sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Vamos chegando, muito bom. Hoje eu estou aqui, gente, foi uma correria tão grande, que hoje vai ser Café com AP sem café, viu? Mas você pode aí mandar o teu cafezinho aí para mim. Quero mandar um abraço aí para quem está chegando, Ricardo, Helenice, Dianessa, a Alione, Cláudia, Sandra, Vilane, Laura, missionário Marco, Deus abençoe, glória a Deus, Janaína. É isso aí. Vamos lá, clica aí, chama alguém para a gente compartilhar em alguns minutos a palavra de Deus com o tema, o trabalho do Pai e o trabalho do Filho, baseado em João capítulo 5, onde Jesus traz um discurso sobre a vida eterna e o Pai. Amém? Hoje eu estou aqui na Esther House, em Genebra, um lugar muito, muito lindo. Daqui a pouco eu posso mostrar para vocês, se estiver aceso ali, onde acontecem vários eventos, cultos, reuniões que a gente promove aqui, né? Muito bom, uma benção. Glória a Deus. Escreve aí da cidade que você está participando, manda um alô, escreve aí. Vamos orar? Pai querido, nada podemos fazer sem o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigiam os sentinelas. Pai, toma essa live em tuas mãos, toma a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, e fala conosco de maneira preciosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá, João capítulo 5, verso 19, Jesus diz assim: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Então olha que coisa tremenda. Jesus está trazendo aqui uma série de revelações e de direcionamentos muito importantes. Primeira coisa, ele está dizendo o seguinte, que o Filho não faz nada daquilo que ele não vê o Pai fazer. Além do aspecto aqui de trabalho em conjunto, mostra aqui um exemplo para mim e para você. Os grandes segredos de grandes avivamentos, dentre eles descrito por o autor do livro Caçadores de Deus, né, o Tom Tenney, o avivamento que ele descreve começa com uma única pergunta: Deus, o que tu estás fazendo agora? Eu quero fazer também. Essa pergunta é poderosa. Por quê? Porque conecta algo da terra com o céu. Toda vez que a gente apresenta algo da terra, seja uma vontade de fazer o que Deus está fazendo, ou a própria ação, aquilo que a gente apresentou, a nossa vontade, o nosso querer, sai do nosso tempo, sai da nossa mão e entra no tempo de Deus. Será que você tem coragem de perguntar para Deus isso agora? Pai, o que tu estás fazendo neste exato momento
Heirakalavá sandaraya shébia. Assim diz o Senhor, eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Neriahas, nemiakandovô. Pois neles não haverá dúvida do meu agir nem dos meus propósitos. Titerekendorovoshai. Tudo lhe será mostrado no devido tempo e gradativamente. Kerialabaham, para que façam a minha vontade, diz o Senhor. Uau, rei! Kaiabasandekai. E eu abaixarei os céus e mostrarei a minha glória. É o que diz o Eterno. Ei, uau, receba a unção de Deus na tua casa, nesta live agora em nome de Jesus. Então Jesus diz assim, que ele não fez nada daquilo que ele não viu o Pai fazer, que ele não fazia nada por si mesmo, só aquilo que ele via o Pai fazer. Isso está impresso em toda a Bíblia. No Gênesis, nós vemos Deus falando que façamos o homem à nossa imagem. É o Pai convidando o Filho para fazer através do Espírito. Em Apocalipse, nós vemos o quê? Revelação de Deus a Yeshua, o seu Filho, que enviou um anjo para falar com João. O que é isso? É Deus chamando Jesus, dizendo, deixa eu te revelar aqui, filho, o que vai acontecer. Então, essa é a forma de Deus agir. Esse é o modo operante de Deus. Esse é o modo operante de Jesus. Jesus faz aquilo que ele vê o Pai fazer. E ele nos chama para viver desta forma. Por isso, o que Deus está fazendo agora? Eu quero saber o que Deus está fazendo. Só que o texto aprofunda de maneira tremenda. Ele diz assim, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha o desejo de Deus em se revelar para Jesus e o desejo de Deus em se revelar para nós. Eu tenho profundo interesse constante no que Deus está fazendo. Eu não aguento viver uma vida sem estar conectado com o direcionamento, a revelação do Pai, baseado naquilo que ele está fazendo. E Jesus, ele mostra que o Pai revela ao Filho. O novo nascimento determina não só a nossa vida entregue nas mãos de Jesus e o nosso livro, nosso nome escrito no livro da vida. Mas a Bíblia nos fala que os nascidos de novo são guiados pelo Espírito. Isso significa o seguinte, a característica do seu novo nascimento é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Automaticamente ser guiado pelo Espírito de Deus é saber o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. Então, Jesus ele diz assim, que o Pai revela, e ele continua dizendo, sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Olha que coisa tremenda, a revelação é gradativa, é crescente, exponencialmente falando. Ela vai de glória em glória, de manifestação em manifestação, de capacitação em capacitação. E o exemplo que Jesus dá é o seguinte, o Deus que ressuscita os mortos é aquele que lhes dá a vida. Quantos de nós precisamos de renovo neste exato momento em que você está assistindo a minha live? Ou melhor, vamos aprimorar isso. Em quais áreas da nossa vida precisamos de renovo da parte do Senhor? Eu tenho áreas da minha vida que eu clamo. Por quê? Porque eu quero esse frescor, este renovo, essa glória. Eu quero essa vida que vem de Deus. Eu quero essa vida que produz vida. É energia que produz energia. Esse Deus todo-poderoso, aleluia, como diz aqui meu missionário Marco, derrubando as estacas falsas e que nos apoiávamos. É isso aí.
Deus vai desfazendo os sofismas, aquilo que tinha aparência de verdade, mas não é. Aquilo até que um dia serviu até um certo ponto, mas não serve mais. Então Deus está disposto aqui a mostrar obras maiores. Nós estamos nessa live Jesus, da temporada da vida de Jesus, e o tema de hoje é o trabalho do Pai e o trabalho do Filho. O trabalho de Jesus estava intimamente ligado em ver o que o Pai estava fazendo e replicar. O nosso trabalho está intimamente ligado em ver o que Deus está fazendo e imitá-lo. E Deus tem disposição em nos dar vida, e essa vida nos conduzir a uma profundidade de revelação maior ainda. O verso de número 22 diz assim: além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos o honrem. Eu quero dizer que aqueles que fogem de transformação e de uma vida de crescimento, usando do falso argumento que diz, quem é você para me julgar? Só é Deus que me julga. Não, Deus entregou o julgamento para o Filho, e é o Filho, aquele no qual muitas vezes você se joga nas cordas da misericórdia, deixando de fazer aquilo que você deveria fazer, não na força do seu braço, mas na capacitação do Senhor. É Ele que te julga. Olha que coisa tremenda. É aquele que exerce misericórdia. É aquele que é o nosso advogado junto ao Pai, que é o que nos julga. Então não existe desculpa diante de Deus. Desculpar-se é se desviar da culpa. Não, o caminho é assumir qualquer culpa. Se você quer ter renovo, se você quer ter crescimento, se você quer se aprofundar na relação com Deus, o caminho é não se desviar da culpa, mas sim abraçar as suas responsabilidades. Por quê? Porque é nesse processo que a gente honra o Filho, e aí a gente atrai a unção que a gente honra. Se você honrar o Filho, você vai agradar o Pai, e aí você vai atrair a unção capacitadora que está sobre Jesus, que nos garantiu que nós faremos obras maiores do que a dele, na unção do Espírito Santo. E o verso 24 ele diz: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou. Sabe o que é isso? Tem crente que ainda está preocupado só em ufa, eu não vou para o inferno, eu vou ser salvo, eu vou para o céu. E tem outros que estão entendendo que já ingressaram em uma nova vida. E dentro dessa nova vida estão manifestando as coisas do reino. E existem uma infinidade, infelizmente, de cristãos que não estão a fim disso. Eles querem viver qualquer coisa light. Deus tem mais para você. Jesus diz aqui: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvem viverão. Você está ouvindo a voz de Deus? Tem muita gente que está trabalhando para Deus, em nome de Deus, mas não está trabalhando com Deus. Por quê? Porque não está ouvindo a voz que traz vida. Essa voz não te exime de passar lutas. Essa voz não vai te poupar de confrontos e batalhas. Tem gente que está tomando uma atitude de eu não incomodo o inferno não mexe comigo. Ilusão. Quanto mais você buscar uma vida de intimidade e santidade com Deus, mais você tem que estar pronto com autoridade e poder para confrontar o inimigo que vai se levantar contra a sua vida. Então acorde para essa realidade. O texto ainda diz mais assim, João capítulo 5, eu quero citar aqui o verso de número 29, e diz assim, que aqueles que ouvirão a sua voz sairão, os que fizeram
o bem ressuscitarão para a vida, e os condenados, e os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados. João capítulo 5, Jesus falando de ressurreição, apontando para o final dos tempos. E depois Jesus volta a afirmar: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Que palavras têm saído da sua boca? Quando a gente fala de trabalho, eu quero te dizer que no mundo espiritual são as nossas palavras que operam. Nós somos e seremos julgados pelo que falamos. Jesus disse: é pelo que eu ouço que eu julgo. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Antes de você querer agradar a si mesmo, procure agradar a Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem viver um evangelho genuíno, porque eles estão na procura de agradar a si mesmos, ou pior, na procura de agradar a homens. Jesus continua dizendo no verso 31 de João 5, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Ele está falando de quem? Do amado Espírito Santo, que é aquele que testemunha, que testifica e que valida as nossas obras. Se eu sou homem de Deus, ele valida aquilo que eu falo e que eu estou fazendo, guiado por ele, replicando o que eu estou vendo ele fazer e falar. Eu estou indignado com a geração floquinho de neve, frágil, que se ofende com tudo. Esses dias eu estava num jantar e uma pessoa ficou endemoniada. Tinha até tempo que eu não via esse negócio, sabe, gente? Quase que eu chamei minha esposa e falei: amor, olha quem tá aí, o capeta. Né? Gente, nós que estávamos ali, que ministramos, fomos gentis com a pessoa, mas não com o diabo. E depois a pessoa, infelizmente, ficou chateada. Parece até que o diabo é primo da pessoa, é irmão da pessoa. Eu quero te perguntar uma coisa. Quem você está querendo agradar? Se o teu evangelho não tem duas atitudes que eu vou te falar aqui, você tem que questionar a sua prática de fé. Primeiro, o seu evangelho vai cair na graça das pessoas. Você vai ser bem ouvido. Se a tua palavra é temperada com sal, as pessoas vão querer te ouvir mais. Mas o outro lado, né, da espada é que o teu evangelho tem que incomodar certas pessoas. O Jesus que é o Cordeiro, ele é um leão indomável. Então, um evangelho que não confronta, que não te tira da sua zona de conforto, é um problema. O evangelho que traz esperança é o evangelho que te confronta a sair da posição que você está e ir para a posição que Deus está te chamando. Jesus, ele termina esse capítulo aqui confrontando as pessoas. Ele diz assim: olha, vocês enviaram representantes a João. Ele está falando a religiosos. Religiosos curiosos que ficam ali vendo determinado movimento e até se envolvem, mas se envolvem dessa forma aqui, ó. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Jesus está esfregando isso na cara dos religiosos como oportunidade de transformação. E ele diz: João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Tem muita gente que começa a ver o mover do Espírito e quer lá se alegrar. Só que quando a palavra começa a confrontar para transformação, porque não existe transformação sem confronto. Não existe transformação sem inquietação.
Com o que você se indignou hoje? Não estou falando de raivinha, não estou falando de problema emocional, estou falando de indignação gospel, estou falando de indignação de você olhar para a sua vida e dizer, meu Deus, eu não posso mais viver assim. Essa situação não pode continuar assim na minha vida. E aí, entre Deus e você, o errado sempre somos nós. Que posicionamento é preciso tomar para viver a transformação? Então Jesus fala, vocês mandaram representantes a João e quiseram se alegrar com ele um pouquinho. E Jesus diz, eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Olha que tremendo. A obra que Cristo realiza testemunha a respeito do Pai. A obra que a gente realiza revela a fonte na qual nós estamos conectados e a voz a quem nós obedecemos. E ela testemunha de quem nos enviou. É fácil. O problema é que tem muita ovelha, tem muita gente que nem está disposto a questionar o fruto de quem essas pessoas estão seguindo. Por quê? Porque a princípio você quer se alegrar com aquele fruto. Mas a verdade é, se você questionar e descobrir que é de Deus, você vai ter que se unir, você vai ter que se aliançar com aquele fruto. Se descobrir que não é, você vai ter que tomar uma decisão. E muita gente não está disposta a tomar uma decisão. Eu me lembro uma vez eu falando com uma pessoa querida da minha família, eu dizendo, olha, você sabe da experiência de transformação da minha vida, dos meus pais, você precisa ouvir isso. E a pessoa me interrompeu e falou assim, todos nós conhecemos o seu testemunho de cura e que sua mãe viu Jesus. Agora, e se eu não quiser tomar uma decisão? Aí eu falei, opa, então já entendi. Eu não preciso mais dialogar para te levar a uma decisão. Você já está diante da decisão. Você está diante dos frutos, você sabe quem enviou, você sabe da obra que está sendo feita. Agora a decisão é tua. De verdade. Escuta aqui você que está vendo a minha live. Eu acho que você não precisa que ninguém te diga o que você tem que fazer. Reflita. Conversa com o Espírito Santo agora. Você está diante da sua vida e de inúmeras oportunidades que você ouviu e viu a respeito de Jesus e da obra do Pai. Você sabe as decisões que você tem que tomar. Verso 37, Jesus diz, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas podem ter a vida eterna. E as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Tem muita gente que está fazendo isso. Está encontrando desculpa teológica para não tomar uma decisão de correr para os braços de Jesus nas áreas que precisa de transformação. Sabe, os maiores pecadores são os melhores teólogos na busca de desculpas para não se posicionarem. Eu quero terminar essa live dizendo, Jesus falou assim, eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Jesus estava dizendo que pena. Vocês querem aquilo que é de vocês e não do Pai. É engraçado, né? Jesus fala que ele não aceita a glória dos homens, ele aceita só a glória que é de Deus. E você fala, mas como é que eu vou dar glória a Deus? Você vai devolver a glória que ele te dá. Você vai devolver para ele a glória que ele envia do céu para você quando você clama por capacitação, por manifestação do Senhor. E é por isso que a Bíblia nos fala que Deus está à procura de adoradores e não de adoração.
Deus não quer a glória de homens, Ele quer a glória dEle. E por isso Ele procura pessoas as quais estejam sedentas da glória dEle, dispostas e abertas a receber a glória dEle. E também devolver a Ele toda a glória. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Jesus está dizendo, eu não preciso nem falar contra vocês. Vocês têm a lei que é contra vocês. Em outras palavras, aquilo que você usa como desculpa para não se posicionar é a mesma coisa que vai diante de Deus para te acusar. Sério, né? A minha live hoje é confrontadora, mas ela é convidativa para você correr para os braços do Pai, descobrir o que Deus está fazendo neste momento e cooperar com Ele. Porque o Pai trabalha até agora e Jesus coopera com Ele. Eu quero trabalhar enquanto é dia. Espero Jesus todos os dias. Hadekai Raishe Sherekanta Rebasorkia. Farei a minha vontade para com aqueles que me amam, diz o Senhor, e derramarei sobre eles a minha glória. Para que o meu nome seja exaltado hoje para sempre. Pai, que nós estejamos atentos e dispostos a fazer o que o Senhor está fazendo neste exato momento. Em nome de Jesus. Amém? Bom, esse foi o Café com a AP de hoje. Me segue, se você ainda não me segue aqui no Instagram, vai lá, me segue. Nós voltamos com as lives do Café com a AP. E nesses dias eu vou anunciar algumas lives extras com alguns temas específicos por causa de um objetivo que eu vou anunciar em breve. Tá bom? Então, se você ainda não me segue, vai lá e me segue. Se você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, você clica no link da bio e você vai poder entrar no grupo do Telegram que tem mais de 300 pessoas da família do Café com a AP. Amém? E por fim, como toda live eu dou a oportunidade àqueles que desejam semear em nossa vida ministerial. Está aqui o meu Pix, né, pessoal do Brasil, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Ok? Quero agradecer a todos que semeiam na nossa vida ministerial. Se a gente está hoje aqui onde a gente está, com objetivos muito específicos, é graças a Deus e intercessores e mantenedores. Então está aqui fixado meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Não importa o valor da tua semente, ela vem, multiplica na minha vida e multiplica na tua. Grande abraço para meu irmão, meu amigo, Pastor Emerson, da Comunidade dos Discípulos. Eu amo a sua vida. A Aninha, aniversário da Aninha esses dias, parabéns. E amo a Comunidade dos Discípulos profundamente. Honro a vida de pastores, missionários, que tomam café com a AP, né, comigo, e me sinto muito honrado pela vida de vocês. Eu vou salvar a live, você vai lá, curte, comenta e compartilha. E fica atento nos anúncios. Oficialmente, até semana que vem no Café com a AP. Mas eu vou entrar extra aí, eu aviso vocês. Tchau, tchau, queridos. Fiquem na paz.